mas eu passo imediatamente a palavra para a professora Tayane Moreira de Oliveira, aqui da UF, que foi a nossa, né? Bom, Tayane vai falar. Obrigada, Betânia, é um prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço o convite, é ótimo ouvir os colegas de outros fóruns, né? A minha fala vai trazer aqui alguns aspectos. Antes, gostaria de falar que eu estou amando rever também outros colegas que eu não vejo há quase um ano. Eu comecei minha atuação como uma das pessoas que ajudou a construir o fórum, né, o Fórum de Editores da UF, e já faz quase um ano, né, 10 meses que eu já não estou mais à frente do fórum, mas as minhas pesquisas, elas são voltadas para a comunicação da ciência. Então, apesar de eu não estar mais atuando no fórum, eu me sinto sempre próxima, né, a cada pesquisa realizada, a cada questões que é debatida em algum evento, eu lembro dos colegas do fórum e tenho vontade de compartilhar com vocês, né? Então, é um prazer enorme estar aqui. A minha fala vai muito nesse sentido, de trazer um pouquinho esse resgate de que foi o Fórum de Editores aqui da Universidade Federal Fluminense e como que isso foi desdobrando em algumas agendas de pesquisa da minha parte. Então, eu tento fazer uma fala assim, que busca dar esse caráter de fórum e outros desdobramentos, né, que dizem respeito a uma atuação política que aconteceu a partir dessa iniciativa coletiva de todos nós, editores da Universidade Federal Fluminense, quais foram esses desdobramentos e algumas reflexões de pesquisa a partir disso, né? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Um minutinho. Aqui, vocês estão conseguindo ver? Sim, Tayane. Sim. Perfeito, obrigada. Então, deixa eu contar assim, rapidamente como que isso aconteceu, né? Como que o Fórum de Editores aconteceu. Eu comecei a atuar em revistas científicas desde o meu mestrado, e é por isso que eu sempre falo, né? Reforço o quanto é importante esse envolvimento discente de programas de pós-graduação e de graduação também, que é o caso do Landor. Landor, ele foi meu aluno de estudos de mídia, mas esteve trabalhando com a gente durante muito tempo, conhecendo bastante sobre questões voltadas à comunicação da ciência, mas o quanto que essa minha participação ela foi fundamental para a minha formação e entendimento, ou seja, teve um caráter muito pedagógico desse envolvimento meu com os periódicos científicos lá na época do mestrado, né, quando eu mal sabia do que se tratava uma avaliação por pares. Então, desde lá, desde 2009, até eu virar professora da Universidade Federal Fluminense, eu sempre fui muito envolvida com periódicos científicos, mas não tinha isso enquanto uma centralidade dos meus debates e das minhas discussões e das minhas pesquisas. Então, lá pelo final de 2017, eu passei aqui para a UF final de 2015, começo de 2016, e em 2017 eu fui convidada pela Pró-Reitoria de Pesquisa a pensar, né, a constituir um fórum de editores da Universidade Federal Fluminense, né, de periódicos científicos. Então, foi feito esse primeiro movimento, né, eu contava com uma bolsa FAPERJ nessa época de iniciação científica, iniciação tecnológica, desculpa, e essa bolsista, junto com outras colegas, né, hoje doutoras em antropologia, como a Uli Falcão e a Gabriela Cuervo, e a mestre em sociologia, Sofia Albuquerque, começou a fazer uma série de entrevistas com os editores da UF para tentar entender as suas demandas, movimento muito similar ao que já foi apresentado aqui anteriormente, né, entender as suas demandas, o perfil, né, o que consistia, quem eram essas revistas. A gente tinha um mapeamento assim, geral de cerca de 150 periódicos científicos espalhados em toda a universidade, cada um em um servidor, o que impossibilitava o setor de tecnologia da universidade, a superintendência de tecnologia da universidade, ter um trabalho dedicado para os periódicos, né? Porque eles estavam sempre tentando apagar alguns incêndios em diferentes servidores, um ataque, né? Algo que aconteceu, um problema no sistema, e com isso o próprio setor de TI da universidade não dava conta dessa demanda da universidade dos editores científicos. Então, após essas entrevistas que foram feitas com os editores da UF e contato direto com o TI, a gente começou a
a perceber que havia, além de a materialidade que estava, né, das revistas científicas distribuídas em diferentes servidores, ela se manifestava também entre os nossos editores. A gente mal se conhecia, a gente não sabia quem era o editor de história, quem era o editor de letras, quem era de comunicação, quem era da veterinária e por aí vai. Então, essa pouca integração dificultava um diálogo entre nós, né, e uma dificuldade de conhecimento sobre a nossa realidade institucional, a realidade institucional da UF. Então, o nosso primeiro desafio era organizar esses periódicos e instituir um espaço de articulação entre os editores de periódicos científicos da UF. Né? Então, vou trazer aqui alguns breves resultados dessas entrevistas que foram feitas com os editores. A gente viu, nesse primeiro momento de 2017, que havia uma necessidade, né, uma demanda por falta de profissional, problema técnico relacionado às infraestruturas tecnológicas mesmas do OJS, e falta de apoio institucional como questões que estavam sempre presentes nas falas dos editores. Né? A dificuldade em relação a financiamento para as suas revistas e uma necessidade de recursos para tradução. Além da questão da dificuldade de entender, né, de indexar a sua revista, entender os critérios e perceber onde as suas revistas precisavam aprimorar alguns elementos para poder conseguir pleitear a indexação em grandes bases. A gente viu também que boa parte desses editores, eles estavam ali muito por uma questão de motivação acadêmica e profissional, ou seja, acreditavam de fato no projeto da revista. Alguns traziam o fato de serem muito novos no departamento, no programa de pós-graduação, e terem sido jogados para a função, e com isso não tinham o conhecimento adequado, né, o conhecimento profissional adequado de editoração científica, e a questão que permanece, eu acho que até hoje, como já foi falado anteriormente, a dificuldade no trato com os pareceristas, né, a dificuldade de se conseguir pareceristas, de manter a periodicidade, sobretudo em relação a essa dificuldade no processo de avaliação por pares. Então, com isso, a gente estabeleceu algumas questões, né, que eram fundamentais, que alguns pontos das entrevistas, elas tinham questões que eram para além do que a gente podia ajudar enquanto instituição, né, mas que tinham 2 pontos que eram centrais para a gente conseguir avançar para consolidar esse espaço de fórum de editores. Né? Então, a primeira delas era a dificuldade de ter como lidar com o sistema, né, de ter um apoio institucional para as infraestruturas tecnológicas e uma necessidade de troca e treinamento entre editores. E foi assim que nasceu o Fórum, né, de Editores, nos finais de 2017, com esse propósito de ser um espaço de articulação, de capacitação e de atendimento a algumas demandas editoriais, né, dos editores científicos, tendo como organograma, né, uma subordinação à pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação, que permanece até hoje, apesar de ser uma gestão totalmente conduzida pelos próprios editores da UF. Então, quais foram os movimentos que a gente fez aqui na universidade? Né? Em 2018, teve essa consolidação, a gente teve encontros regulares, né? Nos associamos à ABEC e começamos a construir o portal de periódicos da universidade, que tinha como propósito pegar aqueles tantos periódicos espalhados, muitos descontinuados, e colocar num único lugar. Com isso, facilitaria o nosso diálogo com a STI, né, que é a Superintendência de Tecnologia de Informação, em nos dar um suporte institucional para poder resolver algumas questões de infraestrutura tecnológica. Em 2019, a gente começou um trabalho de trazer questões de divulgação científica, visibilidade, conseguimos lançar o portal de periódicos, que não foi um processo fácil, foi um processo, de fato, muito demorado, que envolveu uma série de servidores da universidade, e começamos a implementar o DOI para todas as nossas revistas vinculadas a programas de pós-graduação, fazendo alguns trabalhos de divulgação científica para essas revistas. Né? Em 2020, a gente teve
teve o atravessamento da pandemia e uma necessidade de adaptar a nossa rotina e adaptar, inclusive, aos cortes orçamentários que afetaram as universidades e, entre elas, o repasse de verba para as revistas científicas, né? Mas tentamos dar continuidade nessa troca de conhecimento online durante esse período, mesmo que muito sobrecarregados, mas que era uma oportunidade da gente estar junto e dar continuidade a esse espaço de troca que sempre foi muito enriquecedor para nós, editores, né? Eu já não sou mais editora, mas permaneço ali presente no meu coração, meu papel de editora. Em 2021, a gente conseguiu juntos definir as políticas do portal de periódicos da universidade, e começamos a trazer mais um debate sobre indexação, convidando pessoas, representantes de empresas voltadas para indexação, para virem dar palestra, para poderem discutir. Fizemos alguns debates voltados para índice H, né, já que a gente estava nesse momento de discussão sobre as métricas de avaliação dos periódicos científicos na Qualis, então trouxemos um pouquinho desse debate a partir das nossas reuniões regulares. Em 2017, né, como ainda uma das primeiras iniciativas que a gente teve, e aí eu acho que eu consigo fazer a minha distinção de fala a partir do que é o fórum e o do que se desdobrou enquanto parte da pesquisa, mas que não está desvinculado da atuação do fórum, já que se trata de movimentos institucionais e políticos na consolidação de redes para além da universidade, né, para além da Federal Fluminense. Em 2017, a gente fez um evento sobre novos paradigmas da comunicação científica, foi um dos nossos primeiros encontros que trouxemos a Bel Packer, se não me engano, trouxemos o Ronaldo Araújo para discutir métricas alternativas, circulação da ciência nas mídias sociais, né, entre outros tópicos voltados para as questões de avaliação dos periódicos e a agenda de uma ciência aberta que já estava sendo colocada ali pela Cielo com muita ênfase e que era necessário a gente debater um pouquinho mais o que era essa ciência aberta e como que nós, editores, nos enquadrávamos diante dessas questões, né, inovações tecnológicas e epistemológicas que estavam se colocando mediante essa agenda em torno da ciência aberta, né? E aí, esse debate sobre métricas alternativas e ciência aberta, ele passou a ter uma centralidade muito grande nas nossas preocupações enquanto universidade, além de outras preocupações voltadas para as nossas práticas cotidianas, e foi a partir disso que a gente lançou, né, o Latmetrics, né, que foi um evento nascido aqui na Universidade Federal Fluminense, que tem como um propósito reunir pesquisadores, né, de toda a América Latina, pesquisadores, gestores institucionais, bibliotecários, enfim, né, demais interessados nesse debate de tentar entender, não só propor métricas alternativas para o entendimento da circulação da ciência, olhando a sua própria realidade, mas também debater criticamente o que representavam essas métricas alternativas. Então, em 2018, a gente fez esse primeiro evento, que reuniu cerca de quase 200 pesquisadores, eram 180 pesquisadores, 180 participantes voltados para esse debate, né? E esse debate ele vinha na direção de tentar entender que métricas alternativas e que ciência aberta nós queríamos para a América Latina, levando em consideração que o debate sobre métricas alternativas ele se desdobra a partir de duas questões centrais, né? A primeira delas é o entendimento de que as métricas, que as bibliometrias, né, as métricas tradicionais de avaliação da ciência, elas não dão conta da realidade latino-americana, da forma de circulação da produção científica latino-americana, e que esses indicadores bibliométricos internacionais, vindos a partir de grandes bases
bases de indexação, de empresas comerciais que oferecem esses dados bibliométricos, acabavam reforçando as assimetrias sobre a avaliação da circulação da produção científica na América Latina, né? Além de todo um debate em torno de como essas limitações e essas assimetrias acabavam colocando a anglofonia e os países centrais cada vez mais centrais enquanto qualidade científica, tangenciando tudo aquilo que nós produzíamos na América Latina. E, por outro lado, esse debate sobre as métricas alternativas também tem um desdobramento a partir do entendimento sobre a emergência de novas tecnologias, né, e os desafios tecnológicos que nos são colocados mediante a novas possibilidades de comunicação sobre o que nós produzimos na América Latina, né? É nesse sentido que métricas de circulação da ciência nas mídias digitais e a própria questão da agenda aberta enquanto uma abordagem mais tecnicista, voltada para a constituição de repositórios, para iniciativas mais normativas e administrativas do que é ciência aberta, acabavam se colocando enquanto uma agenda para esse debate, enquanto que nós, da América Latina, vínhamos numa perspectiva mais crítica de pensar essa circulação da ciência de uma maneira mais crítica, olhando as implicações das próprias plataformas digitais, das agendas da ciência aberta, das assimetrias e por aí vai, né? Então, a gente começou esse debate levando em consideração, né, o Latmetrics, que hoje já está se encaminhando para a sua 4ª edição, né, vinha nessa direção de uma perspectiva mais crítica, reconhecendo o papel da América Latina nesse pioneirismo de constituição de espaços de acesso aberto e de ciência aberta, antes mesmo que a Europa ou a América do Norte abraçasse essa agenda e colocasse, inclusive, nas suas políticas científicas dos seus países, esse apoio a uma ciência aberta, mesmo que paga, né? A uma ciência aberta que onera o próprio autor nesse processo de liberar o conhecimento e democratizar o conhecimento. Enquanto nós, na América Latina, já vínhamos desde a década de 90 discutindo a importância da gente pensar, de fato, uma democratização do conhecimento com participação popular, com criação de infraestruturas próprias, né? Com sistemas sustentáveis, né, ou não tão sustentáveis assim, quando a gente passa por algumas crises políticas e econômicas, mas um sistema próprio que conseguisse se sustentar para poder circular a nossa produção científica. Né? Então, desde a década de 90, a gente já vinha criando essa rota alternativa de acesso aberto através de Cielo, Latindex, Redalyc, entre outros. Então, esse é o escopo, né, do que é o Latmetrics, o que é essa atuação política que nasceu aqui na Universidade Federal Fluminense e que hoje já vai ganhando as suas próprias pernas a partir da junção de outros colegas, outras associações, né, outras universidades envolvidas. Né? Em 2018, a gente fez aqui na UF. Em 2019 foi realizado o Latmetrics em Cusco, né, no Peru. Em 2021, infelizmente, remotamente, a gente teve a organização na Colômbia, né, na Universidade de Antioquia. Foi aí, nesse momento, que a gente juntou, né, houve uma mudança de Latmetrics para Latmétricas, porque houve a junção de 2 eventos importantes na área de bibliometria e altimetria, né, que é o evento que é realizado pelo Rogério Mugnani, junto com o Francisco Colasso, do México, né, e em 2023 a gente já está se preparando para a realização na Universidade de La Frontera, no Chile, né. E, como eu falei, a gente começou a se fortalecer com a participação de outras associações. Então, a gente fundou, nessa última edição de 2021, a Associação de Editores Científicos da América Latina e Caribe, a ALAEC, né, que conta com a ABEC, a ZEUC, a Aura,
né? Então, são formas de fortalecer os nossos espaços, né? E aí, já caminhando para o encerramento da minha fala, como eu falei, eu já não sou mais editora, já não sou mais coordenadora de fórum, mas o meu afeto, né, o meu afeto em relação à comunicação científica, ela é gigante, tanto que é central aí para as minhas pesquisas, né? Então, é a partir desse conjunto de iniciativas que vieram desde o fórum, alguns desafios são colocados para nós, latino-americanos, para nós, coordenadores de fórum de área ou de fóruns institucionais ou de associações latino-americanas que dizem respeito a, primeiro, né, os limites estruturais da circulação global de conhecimento. Então, esse é um ponto que permanece enquanto parte dos nossos debates, né, e ainda vai permanecer durante muito tempo, né, a perda da soberania sobre o conhecimento frente a umas agendas que são colocadas em torno da indexação, em torno da avaliação da ciência, né, e que acabam reforçando e fortalecendo o próprio capitalismo acadêmico, e um momento que a gente tem vivido, né, uma agenda que tem que ser colocada em torno de uma plataformização da ciência, no sentido de que, como a gente tem enfrentado um processo de desestatização das universidades, desestatização da ciência, a gente tem tido cada vez mais dificuldade em investir nas nossas próprias infraestruturas de conhecimento e acabamos nos tornando mais dependentes de plataformas existentes que são oferecidas para atender demandas sobre a ciência aberta que nem sempre são demandas da nossa própria realidade, né? Então, esses são alguns desafios que são colocados aí nesse desdobramento do debate sobre editoração científica e produção científica na América Latina e que são muito importantes de serem incorporados e dar continuidade a esse debate em outros espaços, né? É nesse sentido que tem sido cada vez mais importantes movimentos como as nossas associações, como os nossos fóruns, né, como o Fórum de Ciências Humanas, como as associações de editores científicos, como a LAEC, como a AMPU, como a AMPOL, como o Fórum da UF. Recentemente, a gente lançou um núcleo integrado de dados da universidade, que é uma forma de conhecer mais a nossa realidade da universidade, que é uma urgência que a gente tem de desenvolver a nossa própria soberania sobre o nosso próprio conhecimento, né? É entender a nossa própria realidade. Eu vi aqui nas últimas falas o quanto que isso é importante para que a gente consiga definir políticas mais adequadas para atender às demandas que são caras a gente, não necessariamente atender a demandas externas, né? Demandas que vêm de outros e que não necessariamente refletem aquilo que nós vivenciamos. Então, eu acho que iniciativas como essas que eu ouvi aqui hoje são extremamente importantes, que marcam essa ruptura de dependência de infraestruturas externas ou agendas externas na condição de conseguirmos nós mesmos produzir as nossas próprias agendas de pesquisa, né, se convertendo num ativo político estratégico extremamente importante para nós, editores, para nós, pesquisadores, para nós, coordenadores de fóruns e de associações, né? Acho que eu cumpri aqui o meu papel de apresentar rapidamente a nossa trajetória de fórum e os nossos movimentos políticos que foram feitos desde então, e mais uma vez eu agradeço ao convite de estar aqui com vocês debatendo esse tema tão importante.